Eu estou aqui pela segunda vez aqui no Cochipó, mas eu tenho certeza que foram realizados muitos outros eventos educacionais e também acompanho, como já fora dito, tive o privilégio de estar com o pastor Samuel em outra oportunidade ali em São Pedro da Cipa. Nós não tínhamos ainda alguns cabelos brancos, né, pastor? Não? O tempo vai passando, nós somos novos, mas o tempo vai chegando para todos nós. Eu quero pedir desculpas pelo atraso em alguns minutos, mas eu saí diretamente do trabalho, peguei um trânsito bem conturbado, mas graças a Deus foi possível estarmos aqui com os irmãos, com as irmãs, para colaborarmos nesse evento tão importante que esta igreja está realizando, evento este na área da apologética. Coube a mim falar sobre este assunto, que é apologética cristã e ateísmo, ou como defender a fé cristã diante do ateísmo. E para isso, eu quero ler juntamente com a igreja duas passagens bíblicas. A primeira em Salmos 53. Salmos 53, versículo 1, que nos diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Vamos ainda ler aquilo que eu considero ser o texto áureo da apologética, e acredito que os irmãos já leram esse texto aqui durante este evento. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz-nos assim o texto bíblico: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu tenho certeza que esse texto já fora lido, exatamente porque ele é o texto áureo, o texto-chave sobre apologética, sobre a defesa da fé cristã. A defesa da fé cristã é uma incumbência à igreja. A defesa da fé cristã não é uma faculdade concedida à igreja. É uma ordenança da igreja defender a sua fé. Seja em relação às heresias, seja em relação à incredulidade, ou qualquer outra tentativa de subversão do Evangelho. E uma dessas tentativas de subversão do Evangelho, de destruição do Evangelho, aquilo que Paulo vai chamar de inimigos da cruz, é exatamente o ateísmo. E é exatamente nesse ponto que pretendemos aqui tecer algumas considerações nesta noite. Eu tenho certeza também que já foi trazido aos irmãos aqui os conceitos ou o conceito-chave do que seja apologética. Vou pretender não ser redundante nas minhas colocações, mas eu vou aqui reiterar somente alguns aspectos chaves para depois entrar propriamente no tema do ateísmo ou da apologética em relação àquilo que eu chamo de antiteísmo. O que é apologética? Antes de falar sobre o que é apologética, eu costumo dizer o que não é apologética.
eu dou aula na faculdade de teologia, e uma das disciplinas que eu leciono é exatamente sobre apologética. Muitos jovens e obreiros chegam na faculdade de teologia, no seminário de teologia, aguardando argumentos para poder defender a fé dele quando ele for contraposto, seja pelas falsas religiões ou por aqueles que descreem em Deus. A apologética é uma parte da teologia que é muito procurada, principalmente por aqueles que estão entrando no estudo da teologia. E exatamente por isso, todas as vezes que eu falo sobre apologética, eu menciono o que não é apologética, qual que é o caminho errado para se fazer apologética. Nesse sentido, eu sempre menciono que a apologética não é, ou pelo menos não deve ser, uma ferramenta usada simplesmente com o fim de ganhar debates filosóficos e teológicos. Embora esses debates eles sejam necessários, eles perdem a legitimidade e o propósito quando utilizado com orgulho ou arrogância. Ou seja, apologética não serve para ganhar uma disputa intelectual, filosófica ou argumentativa com alguém. A apologética não se presta a simplesmente iniciar uma discussão com uma pessoa de outra religião, ou uma pessoa que não acredita em Deus, no caso do ateísmo, e você vai simplesmente se propor a utilizar a apologética para vencer aquela disputa contra ela. Esse não é o propósito da apologética. Toda apologética ela deve ser feita para a glória de Deus, para Deus e para a glória de Deus. Por que é importante dizer isso? Porque é muito comum aquele que estuda apologética se preparar apologeticamente com argumentos consistentes, e isso é bom, mas simplesmente para aguardar ou para conversar com um parente, com um amigo ou com um colega de trabalho sobre a religião dele. Isso é importante, mas não é importante quando é utilizado só para menosprezar ou rebaixar aquela pessoa, e muito menos para fazer com que ela se sinta humilhada. Porque quando nós utilizamos a apologética simplesmente para vencer uma disputa, nós já perdemos o coração daquela pessoa. Quando a pessoa percebe que você está simplesmente usando argumentos e está subjugando a pessoa dela, ela vai falar: olha, mas que religião que é essa que vai menosprezar as pessoas? Obviamente que o debate ele é salutar, ele é necessário, ele é fundamental, principalmente os debates de natureza pública. A Bíblia vai dizer lá em Atos dos Apóstolos que o apóstolo Paulo, ele debatia, ele discutia com aquelas pessoas que eram contrárias à fé cristã, que tinham uma filosofia de vida que contrariava o evangelho. Ou seja, debater é salutar. O problema é quando parte simplesmente para uma discussão e o propósito da apologética acaba sendo perdido de vista, e que a pessoa não está ali mais para ganhar uma alma, para trazer a verdade à tona para aquela pessoa. Tem pessoa que começa a estudar apologética e não vê a hora de encontrar um ateu na frente dele. Ah, mas se eu encontrar um ateu aqui hoje, ainda mais depois desse seminário, deixa ele que eu vou pegar ele através desses argumentos que eu aprendi aqui lá no seminário. O propósito não é esse. Toda apologética, todo estudo da argumentação bíblica, contrapondo-se às falsas heresias, deve nos conduzir a uma apresentação da verdade. A apologética nada mais é do que a defesa da verdade. E que verdade que é essa? A verdade que está prevista ou revelada aqui nas Escrituras Sagradas. Portanto, a apologética nada mais é do que uma defesa. E dito isso, é, portanto, o ramo da teologia cristã que procura apresentar uma explicação racional para as verdades afirmadas pela fé cristã. Um certo autor chamado William Craig, que é um dos maiores defensores da fé cristã da atualidade, ele disse o seguinte:
A apologética serve para mostrar aos incrédulos a veracidade da fé cristã, para fortalecer a fé nos salvos e para estudar e apresentar as ligações entre a doutrina cristã e outras verdades. É por isso que o texto áureo da apologética é esse texto que se encontra aqui no capítulo 3, no versículo 15 da primeira carta de Pedro, quando ele diz assim, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. Tem pessoa que muda o sentido desse versículo dizendo apresentar a razão da vossa fé, e não é a razão da vossa fé, é a razão da nossa esperança. Ou seja, porque nós esperamos em Cristo. Por que eu acredito no texto sagrado? Por que eu acredito que Jesus é o Filho de Deus? Por que eu acredito na Trindade? Por que eu acredito que Jesus, ele é divino, ele faz parte dessa Trindade? A apologética, em outras palavras, ela é uma resposta. Se nós fôssemos aqui comparar a apologética a um instrumento de batalha, nunca será um instrumento de atacar as pessoas, mas sim de defender. É por isso que o autor aqui, Pedro, vai dizer, estáis preparados para responder. Portanto, o cristão, na utilização da apologética, ele nunca vai iniciar uma discussão. Ele tem que estar preparado para responder diante de uma indagação, de uma acusação, de uma crítica à fé cristã. Quando isso acontecer, o cristão está preparado a responder com convicção, com profundidade, acerca daquilo que ele diz acreditar. E esse aspecto da defesa da fé é tão importante, é tão salutar, que é importante para todo crente. A tarefa da apologética não é um trabalho destinado a filósofos cristãos, a teólogos cristãos, não é destinado a pastores, não é destinado somente a professores. Cada crente tem que saber responder às suas convicções. Eu escrevi um livro chamado O Cristão e a Universidade, e infelizmente eu não pude trazer hoje, porque vim direto do meu trabalho, mas eu demonstro ali a necessidade do crente, e principalmente do jovem e do adolescente, estar preparado a dar respostas daquilo que ele acredita, especialmente diante de um contexto escolar e universitário, que é tão hostil à fé cristã. Quando você chega na universidade, a sua fé será provada. Vai se partir do pressuposto ali nas aulas, seja das ciências biológicas, ou seja também das ciências humanas, que Deus não existe, que não existe uma verdade absoluta. Se o crente, se o jovem, se a pessoa que diz acreditar nas Escrituras não estiver preparado a dar as convicções da sua esperança, com o passar do tempo a fé dela vai sendo esmorecida, vai sendo atacada e ela não tem resposta, ela não sabe em quem procurar para encontrar essa resposta, e com o passar do tempo ela própria passa a descrer daquilo que a Bíblia diz. Essa é a razão pela qual, preste atenção nisso, essa é a razão pela qual as pesquisas indicam que 60% dos cristãos que chegam na universidade acabam abandonando a fé cristã. Somente 4 em 10 crentes permanecem como crentes quando chegam na universidade. Alguém pode dizer que o problema é da universidade, porque a universidade é um bicho-papão. E muitos, infelizmente, acabam desaconselhando o crente a fazer um curso de nível superior, seja de medicina, seja de direito, seja de administração, porque acreditam que a faculdade vai esmorecer a fé dele. Mas esse é um pensamento e uma visão equivocada. Não é a universidade que esmorece a fé de ninguém.
Não é a escola que faz com que uma pessoa desvie da fé cristã. Quando essa pessoa chega na universidade e acaba abandonando a fé cristã, isso acontece porque a fé dela está fragilizada. Em vez da igreja desaconselhar o crente em ir para a universidade, a igreja tem que fazer um papel inverso, que é preparar os jovens, os adolescentes, os pais e a igreja do Senhor a chegar nesses ambientes com convicções profundas, diante dos ataques, estar preparado e responder adequadamente. Quando um professor criticar a fé cristã, quando um colega de sala dizer que a Bíblia nada mais é do que uma criação do homem, ou seja, o que a igreja precisa fazer é preparar os seus jovens, os seus adolescentes, os seus obreiros, exatamente para chegar dentro desse ambiente e fazer como fez o apóstolo Paulo, ao dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Mas isso somente é conquistado se a pessoa souber aquilo em que ela crê. Por que ela é crente? É muito comum você perguntar para um jovem cristão por que ele é crente, ele não consegue dar uma resposta concatenada. Ele não tem um vocabulário para dizer: eu acredito na Bíblia porque ela é a revelação de Deus, porque há evidências históricas para eu acreditar nela. E não somente isso, mas porque há uma experiência, um testemunho no meu coração. O papel que nós temos, portanto, está exatamente aqui na apologética. Um certo autor chamado Peter Gwen, ele disse o seguinte: a apologética tenta ajudar os não crentes a atravessar a jornada até a fé em Cristo, ir além do abismo cultural e encarar o abismo da cruz, a fim de que possam ouvir a mensagem clara do Evangelho. Isso é muito importante. A apologética, ela tem dois focos. Primeiro, é preparar o crente a dar as respostas da fé cristã. Mas não somente isso. Nós preparamos-nos na área da apologética para nós falarmos com alguém. E quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que não acreditam no Evangelho. Então, o que a apologética faz diante de uma pessoa que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus existe, que Jesus vai voltar, que a igreja é uma criação divina? Para essas pessoas existem objeções intelectuais na cabeça dela. Essas pessoas não acreditam nas Escrituras. Então a apologética tem um foco voltado também para atingir o coração dessas pessoas, ou mais especialmente atingir o intelecto dessas pessoas. Quando você conversa com uma pessoa que é descrente, e quando eu digo descrente aqui, não é no sentido de não ser crente, mas aquela pessoa que realmente não acredita nas Escrituras, não acredita em Deus, e daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso. Quando você conversa com uma pessoa sobre qualquer assunto, com essa pessoa, ela tem dúvidas, ela tem críticas, ela ouviu dizer que a melhor teoria da explicação da existência do homem nós encontramos no darwinismo ou no evolucionismo, e por isso não é possível acreditar na existência de Deus. Muitas dessas pessoas têm dúvidas legítimas, e se elas têm dúvidas legítimas, até para você pregar o Evangelho para ela é difícil. O que adianta você chegar para ela e dizer: olha, a Bíblia diz, lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, etc e tal, se ela não acredita nas Escrituras? Se ela virar para você e dizer assim: olha, mas eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, essa pessoa ela tem uma objeção intelectual. O que a apologética vai fazer, sabe o que é? Remover essas objeções intelectuais, dar respostas satisfatórias para ela, à luz das Escrituras, mas não somente à luz das Escrituras, à luz da história, à luz da ciência,
Quando você remove as objeções dessa pessoa que ela tinha e dá uma resposta consistente para ela, aí ela está preparada para ouvir a pregação do Evangelho. É por isso que nós afirmamos que a apologética, ela é pré-evangelística. Por que ela é pré-evangelística? Porque ela vem antes da pregação do Evangelho em termos de preparação do coração e da mente daquela pessoa. Um certo autor chamado Francis Schaeffer, ele dizia exatamente isso. Se você pregar para uma pessoa que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, não adianta você falar de salvação para ela, porque ela não vai acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. O que você faz primeiramente? Você vai então retirar as objeções dela. Esse papel cabe à apologética. E como é que você vai fazer apologética? Aqui Pedro, nessa passagem bíblica, eu acho muito interessante ela, porque ela nos dá o caminho. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que foi o texto que nós lemos, nós vamos ver claramente a postura que nós devemos ter em relação a quem? Primeiramente, em relação a Cristo, porque Pedro diz, antes santificá-lo em nosso coração. Toda apologética inicia-se com a santificação das nossas vidas em relação a Cristo. Em relação a nós mesmos, nós precisamos estar preparados. Preparados em relação ao quê? Em relação a várias coisas. Preparados em relação às crenças básicas da nossa fé. Ou seja, quais são as crenças básicas que nós temos? Quais são as doutrinas essenciais que um crente acredita? E infelizmente nós vivemos um período, irmãos, que nem todo crente sabe ao certo quais são as doutrinas básicas da fé cristã. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos para medir o grau de conhecimento dos crentes sobre as doutrinas bíblicas. O resultado dessa pesquisa apresentou assim alguns dados alarmantes. Mais de 50% das pessoas que responderam ao questionário acreditavam que Jesus não era o único caminho para chegar a Deus. Ou seja, desconsideravam a doutrina da exclusividade de Cristo. Mas fizeram outras perguntas também que nos deixam perplexos. Perguntaram da seguinte maneira: quem foram Sodoma e Gomorra? Resposta: Sodoma e Gomorra foi um casal do Antigo Testamento. Fizeram uma pergunta agora no Brasil assim: quem eram as epístolas? As epístolas eram as esposas dos apóstolos. Teve gente que acreditavam que Joana d'Arc foi casada com Noé. Não tem nada a ver. Mas o que isso representa para nós? Representa para nós o grau de desconhecimento das doutrinas básicas daquilo que nós professamos. E se nós não lidamos bem com as nossas crenças, como nós vamos responder acerca da razão da nossa esperança? Ou seja, ali está estar preparado biblicamente, teologicamente, mas não somente isso. A apologética cristã é a parte da teologia cristã mais difícil, sem dúvida nenhuma. Porque para você ser um bom apologeta, e são poucos os bons apologetas, você tem que conhecer não somente as doutrinas bíblicas, o texto sagrado é muito importante, daqui a pouco eu vou falar sobre preparo apologético. Mas para você ter bons argumentos, você tem que conhecer um pouco de história. Você tem que conhecer um pouco de princípios filosóficos, da lógica. Você precisa discutir bem, por exemplo, sobre ciência, para falar sobre a relação da fé cristã com a ciência. Você precisa entender um pouco do cumprimento profético das profecias bíblicas. Ou seja, dizer que é um apologeta ou fazer apologia envolve um grau avançado de estudo e de preparo.
Isso é possível? É claro que é possível. O que nós precisamos fazer é estarmos interessados nesse tipo de preparo, realizando inclusive eventos dessa natureza. Como eu mencionei, existem duas abordagens principais da apologética. Ela pode se destinar a uma abordagem interna para refutar as heresias, o professor Valdeci já falou sobre isso, que eram os chamados polemistas. É uma apologética voltada contra os princípios heréticos, mas existe também uma abordagem externa, que é o foco da minha exposição aqui nesta noite, que tem o propósito de defender a fé cristã contra aquilo que eu chamo de antiteísmo. Por que eu não utilizo a expressão ateísmo? Eu prefiro a expressão antiteísmo, porque representa um grupo de pessoas que não somente não acreditam que Deus não exista, mas pode englobar aí também os chamados agnósticos e os céticos, os secularistas e todos aqueles que são preconceituosos em relação à igreja ou algum ponto da fé cristã que eles não concordem. É exatamente esse o foco da minha exposição aqui nesta noite. E por isso, a apologética, reiterando a minha fala, ela serve para... mas serve também depois para chegar na evangelização dos incrédulos. Volto a repetir, a apologética não é ganhar um debate, mas conquistar uma alma para o Senhor Jesus. Esta é a finalidade precípua da apologética cristã. Obviamente que nós podemos fazer essa apologética de várias maneiras. Não existe somente uma forma de fazer apologética. Quando você estuda a história da apologética, nós dividimos a apologética nos métodos clássicos, métodos evidencial e o método pressuposicional, por exemplo. É claro que eu não vou aqui adentrar todos eles, porque nós não teríamos tempo. Mas só para dizer o seguinte, quando nós utilizamos o método clássico, nós utilizamos a chamada teologia natural para demonstrar a existência de Deus. A teologia natural é quando eu utilizo a revelação geral de Deus, a criação de Deus, para demonstrar a possibilidade da existência de Deus. Ou seja, independentemente das Escrituras, não crente, não leia a Bíblia, ele pode encontrar os vestígios de Deus na natureza. É exatamente isso que Paulo vai dizer no capítulo 1, ali quando ele escreve a sua carta aos Romanos, dizendo dos vestígios de Deus na natureza. Essa é uma abordagem que nós chamamos de teologia natural. Daqui a pouco eu vou utilizar os principais argumentos desse método. Mas existe um segundo método chamado de método evidencial. O método evidencial, ele utiliza as evidências históricas e arqueológicas para provar que a Bíblia não é uma criação do homem, para provar que as profecias que foram preditas no Antigo Testamento, por exemplo, se cumpriram ou no Novo Testamento, ou se cumpriram ao longo da história da humanidade. Ou seja, esse método utiliza evidências, provas históricas e arqueológicas para demonstrar que aquilo que a Bíblia diz de fato aconteceu e também acontecerá no futuro, porque não é uma criação dos homens, é um outro método. E por fim, o método pressuposicional, que vai se valer dos chamados pressupostos bíblicos para levar uma pessoa a encontrar-se com aquilo que a Bíblia diz, né? Mas vejam, irmãos, em nossos dias, ainda a título de introdução, em nossos dias, nós precisamos utilizar uma apologética diferenciada. O método clássico e o método evidencial
foram métodos muito importantes em épocas passadas. Por quê? Porque cada um desse método foi desenvolvido à luz do seu próprio contexto. O método da teologia natural, ou da revelação geral de Deus, inclusive utilizando o método científico, foi muito importante na época do Iluminismo, quando se idealizou a concepção de que Deus era uma criação do homem e que a resposta para os problemas do ser humano se encontrariam através da ciência. Só que nós vivemos um novo período, um novo contexto. A grande maioria dos irmãos aqui dificilmente já conversaram com uma pessoa que se declara ateia de fato. Dificilmente nós encontramos no nosso dia a dia alguém que diga assim: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Por quê? Porque esse tipo de pessoa, ele até existe, mas geralmente é um tipo de pessoa que não participa de nenhum debate. Dificilmente uma pessoa da nossa família. Na grande maioria das vezes, o tipo de ateísmo que nós encontramos na atualidade é o ateu por conveniência. Não é o ateu que de fato descrê na existência de Deus. O ateu de conveniência é aquele que simplesmente diz que não acredita em Deus. Sabe por quê? Porque a vida dela exige esse pressuposto de Deus não existir. Porque é uma pessoa que está entregue ao uso das drogas, à devassidão, ou fez alguma coisa errada, e ela simplesmente diz que não acredita em Deus, porque isso isenta ela moralmente de um julgamento por parte das pessoas e do próprio Deus. Eu conheço um moço que era crente, muito crente mesmo, só que sem estrutura. Começou a fazer faculdade de medicina, numa faculdade federal. Depois de 2 anos de faculdade, eu começo a perceber nas redes sociais dele, principalmente no Facebook: não acredito em Deus, não acredito mais na religião, não acredito mais no cristianismo. Será que ele não acredita mais mesmo? Não é porque ele tem convicções intelectuais de que Deus não exista. Ele não aprofundou nos argumentos da inexistência de Deus. Sabe por que ele diz não acreditar em Deus? Porque ele passou a se comportar agora em uma tendência homossexual. Esse jovem que um dia estava na igreja, se desviou e de uma hora para outra começou a dizer que ela era ateu, que era ateia. Sabe por quê? Porque isso justificava na cabeça dela o comportamento. Se eu sou ateu, na concepção dela, eu não preciso de um Deus que me julgue. Se eu não preciso de um Deus que me julgue, eu preciso simplesmente dizer que ele não existe. Ou seja, na grande maioria das vezes, o ateu contemporâneo é aquele que diz que é ateu somente para justificar a tua forma de vida, porque usa drogas, tem um comportamento inadequado, porque ele não quer ninguém que o julgue moralmente. E dentro desse contexto, a forma como nós fazemos apologética deve diferenciar das épocas passadas. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos utilizar a razão, precisamos. Só que a nossa apologética não pode ser puramente racionalista. Nós precisamos ser sensíveis às individualidades das pessoas, mas não cair no perigo do subjetivismo. Nós precisamos demonstrar a relevância da fé cristã, mas não cair no perigo do pragmatismo. Nós precisamos utilizar uma abordagem dialógica, ou seja, que dialoga com as pessoas, mas sem cair no erro de relativizar a verdade das Escrituras. Ou seja, quando eu vou defender a fé cristã na atualidade, não adianta eu utilizar simplesmente argumentos racionais, transferindo uma informação de uma mente para outra. Sabe por quê? Porque a mente da pessoa não faz com que ela mude o comportamento. Quando eu converso com um ateu, quando você conversar com um ateu, procure entender por que ela de fato se diz ateu ou ateia.
Você tem que ser sensível aqui às individualidades. Tem pessoa que diz que é ateu, talvez porque passou por um processo de sofrimento tão grande, dentro da igreja inclusive, foi crente por muito tempo, teve uma perda muito grande na família, e de repente, ela começou a se decepcionar, primeiro com a igreja, depois ela se decepcionou com o líder religioso, que não deu acompanhamento a ela, e no fim das contas ela se decepciona com Deus, e essa pessoa começa então a dizer que eu não acredito mais em Deus. Não é que ela não acredita, é que ela não quer acreditar. E nesse processo, se você vai conversar com uma pessoa, olha só que coisa interessante, que diz que é ateu, na verdade o problema dela não é um problema intelectual, é um problema espiritual. Não adianta você chegar e conversar com uma pessoa dessa que está ferida, uma pessoa dessa que não quer se relacionar com crentes, utilizando argumentos intelectuais. O que adianta você chegar para ela e dizer, olha, eu quero dizer para você que existem evidências históricas, arqueológicas e argumentos científicos para demonstrar que Deus existe. Essa pessoa vai te ouvir? Pergunto, essa pessoa te ouve? Ela vai ouvir você? Ela não vai te ouvir, sabe por quê? Porque o problema dela não é intelectual, o problema é um problema no coração dela. É por isso que nós precisamos entender por que aquela pessoa diz que não acredita mais em Deus. Até porque existem outros tipos de ateísmo também. Existe o ateísmo intelectual, o ateísmo filosófico, existe o ateísmo circunstancial, mas existe até mesmo o ateísmo cristão. Por mais absurdo que isso possa parecer, pastor Samuel, tem pessoa que se diz religiosa, frequenta a igreja, anda com a Bíblia debaixo do braço, diz que é crente, em palavras, mas não acredita em um Deus que faz milagres, que atua na atualidade, ou seja, é um tipo de ateísmo. Ele acredita em um Deus distante, na verdade é o deísmo, né? É aquele Deus que deu corda no universo e abandonou o mundo à própria sorte. A defesa que nós fazemos do teísmo bíblico é de um Deus que criou o universo, criou o homem, e Ele cuida de nós porque nós somos frutos da mão dEle. Ou seja, a defesa que nós fazemos da apologética cristã não é uma apologética eminentemente racional. A defesa racional é importante? É importante. Eu vou apresentar aqui alguns argumentos. Mas nós precisamos fazer uso de uma apologética que seja integral, inclusive através do testemunho. Não adianta você despejar respostas filosoficamente convincentes para um ateu, mas se a tua vida não testemunha que você é crente. Não adianta você falar com um testemunho de Jeová, de todas as doutrinas bíblicas que você acredita, mas se você não tem uma palavra adequada no seu ambiente de trabalho. Ou seja, apologética não é um trabalho eminentemente intelectual, é um trabalho que diz respeito a todas as áreas da nossa vida e principalmente através do nosso testemunho. Esse é um ponto que nós não podemos nos esquecer em se tratando de um seminário de apologética. Nós fazemos apologética quando nós demonstramos através da nossa vida que nós não somente cremos em certas doutrinas, que nós não somente cremos na existência de Deus, mas que nós vivemos a nossa vida para esse Deus. Existem alguns fatores imprescindíveis para o preparo apologético. Já que nós estamos falando aqui que é necessário que todo crente se prepare apologeticamente, o que é preciso fazer para se preparar apologeticamente? Primeiro, tem que ter o quê? Estudo da Bíblia. Não tem como você
defender a sua fé cristã se você não lê primeiramente a Bíblia. Não há outro caminho. Mas, irmão Valmir, isso é um negócio tão básico, é tão básico, mas muitas pessoas esquecem. Tem pessoa que começa a estudar apologética lendo os livros e se esquece de ler a Bíblia. Olha, eu vou falar daqui a pouco que é importante a leitura dos livros, obviamente, mas a apologética primária começa na leitura das Escrituras. E infelizmente nós vivemos um tempo em que as pessoas cada vez mais não têm tempo para ler a Bíblia, não tem tempo mais de estudar a Bíblia. Nós podemos ler a Bíblia de duas formas: uma leitura devocional, sem qualquer pretensão de estudo, mas eu tenho aquele estudo da Bíblia, quando você lê a Bíblia, tentando entender o contexto, o sentido das palavras, a sistemática entre o Antigo e o Novo Testamento. Tem muitas pessoas que não lê mais a Bíblia, e eu digo isso com um temor no meu coração muito grande, porque tem pessoas que dizem que não tem tempo para ler a Bíblia. E geralmente eu digo para essas pessoas: se você não tem tempo para ler a Bíblia, então ouça a Bíblia. Ninguém tem mais desculpa para dizer que não tem tempo para ler a Bíblia. Sabe por quê? Primeiro, que você tem tempo para aquilo que você prioriza. Repita comigo: você tem tempo para aquilo que você prioriza. Meu amigo, se você não priorizar a leitura da Bíblia, você não vai ler a Bíblia. Se você não prioriza a tua família, você não tem tempo para a tua família. Se você não prioriza a vida na igreja, você não terá tempo aqui na igreja. Mas quando você prioriza a tua família, você faz o tempo para aquilo. Quando você prioriza a leitura da Bíblia, você encontra tempo para aquilo. Segundo, se você não tem tempo de ler a Bíblia, o que eu acho difícil, porque você pode criar esse tempo, ouça a Bíblia. Tem tantos aplicativos, a grande maioria das pessoas, quem aqui tem um smartphone? Aliás, eu vou perguntar, quem não tem? A irmã aqui não tem, né? Uma exceção aqui. Tem uma menininha aqui também que não tem, que levantou a mão. A grande maioria de nós temos smartphones. Os irmãos sabiam que agora nós temos a Bíblia falada, gravada? Se você não diz que não tem tempo de ler a Bíblia, então pega o microfone, aquele foninho, coloca no seu ouvido e ouça a Bíblia. Às vezes, quando eu pego uma viagem mais longa, ou quando eu vou para o trabalho e eu percebo que eu vou demorar muito tempo, eu coloco ali no meu smartphone a Bíblia e ouço aqui. Isso é uma forma de ler a Bíblia. O que nós não podemos perder é o hábito de leitura da Bíblia. E sem leitura da Bíblia e sem um estudo sistemático, nós não saberemos defender a nossa fé cristã. Você pode ler livros de apologética de Norman Geisler, você pode ler todos os outros autores defensores da fé cristã, mas a tua fé cristã será uma fé fraca, sem consistência. Segundo aspecto que nós não podemos esquecer na tarefa apologética, que é a dependência ao Espírito Santo de Deus. Não se faz apologética sem a ajuda do Consolador, por uma razão muito simples. A Bíblia diz que é Ele quem faz o quê? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do... Ou seja, não há como falar em apologética sem dependência ao Espírito Santo de Deus. O Spurgeon, ou melhor, o Moody, ele escreveu um livro bem interessante sobre o Espírito Santo, e ele dizia o seguinte: ainda que as suas palavras sejam belas, sejam bonitas e bem expressadas, se não tiver o Espírito Santo de Deus que as encha, serão palavras vazias. Então, quando nós falamos com um ateu, quando nós falamos com alguém que participa de uma seita, de um grupo de pessoas que não acredita nas doutrinas que nós acreditamos, sem a presença do Espírito Santo de Deus, a sua apologética é uma apologética frágil.
Eu gosto até de uma história de um certo cristão. Ele escreveu uns livros bem pequenos, que ele chamava sempre A Serviço do Rei. Era um engenheiro, inclusive chegou a trabalhar na NASA. Um homem preparado intelectualmente, mas ao mesmo tempo um homem muito crente. Ele disse que certa feita ele chegou em uma universidade para falar sobre o Evangelho, e durante a exposição dele, ou após a exposição dele, após falar sobre a Bíblia, falar sobre vários temas das Escrituras, para uma plateia que estavam ali professores, filósofos e matemáticos, pessoas também muito preparadas intelectualmente, ele disse que ao final da exposição dele, um certo professor levantou a mão e disse da seguinte maneira, falou: olha, nós ouvimos aqui atentamente a sua exposição, a sua pregação, mas na verdade eu queria dizer que vocês que são crentes são hipócritas. Vocês dizem uma coisa, mas na verdade vocês não praticam. Porque se vocês fossem de fato crentes, vocês seriam pacifistas, pessoas que protegeriam a todo custo a paz. Isso foi aumentando ali aquele clima hostil e inadequado naquela reunião. Enquanto aquele professor criticava o nosso irmão em Cristo, ele orava a Deus assim em silêncio, dizendo: Senhor, a menos que o Senhor intervenha, essa reunião está fadada ao fracasso. Mas ele percebeu que ele não tinha mais nenhum argumento para utilizar em relação àquele homem. Ele não tinha mais nenhuma fala, porque ali era uma questão que contestava a prática de vida daqueles crentes. Mas ele disse que naquele momento em que ele orava, e aquele homem ainda continuava falando contra os cristãos, e dizendo-se que por isso ele era ateu, porque sendo ateu, ele tinha um comportamento, porque ele era um pacifista de verdade. Enquanto aquele homem falava, o nosso irmão em Cristo disse que teve uma visão da parte do Espírito Santo de Deus naquele momento. E quando aquele homem terminou de falar, agora muito mais tranquilo, porque o Senhor já havia revelado alguma coisa especial para ele, quando aquele homem parou de falar, ainda balbuciando algumas palavras, o nosso irmão em Cristo disse assim: olha, você levantou-se e disse que não é cristão porque dizem que os cristãos não são pacifistas ou não defendem a paz a todo custo, e você disse que você é um pacifista, mas eu queria te perguntar se não é verdade que lá dentro da tua casa, lá dentro de um armário tal que fica dentro do seu quarto, você tem uma série de armas lá dentro. Fala se não é verdade isso. E aquele homem começou a chorar para dizer: realmente, eu tenho essa arma lá. E o nosso irmão em Cristo falou: então, na verdade, o hipócrita aqui é você, que diz que é alguma coisa, mas no fundo não é nada. O cristão, ele pode falhar, mas ele é coberto pela graça de Deus. Nós não somos perfeitos, perfeito é somente o Senhor Jesus, mas ele redimiu a nossa vida. Aquele homem ficou tão envergonhado naquele dia que ele não tinha mais palavra para dizer coisa nenhuma. Tempos depois, o nosso irmão em Cristo reencontrou com aquele professor, e aquele homem disse assim: olha, naquele dia eu fui tocado, porque eu reconheci que existia um Deus, porque Ele revelou a minha vida a você, e hoje eu sou um crente em nome de Jesus. Irmãos, sem o Espírito Santo de Deus, ao falarmos de defesa da fé cristã com um ateu, as nossas palavras são vazias. Quando nós apresentamos argumentos, evidências para uma pessoa que não é crente e que diz que não acredita em Deus, mais ainda nós precisamos de oração, precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. E por fim, obviamente, nós precisamos de boa leitura. Um evento dessa natureza aqui é importante, mas é pouco tempo. Você quer aprofundar na apologética, leia bons livros. Aí na apostila eu relacionei, salvo engano, 15 ou 20 livros que você pode começar a leitura desses bons livros. E obviamente,
primeiro livro que você deve ler após ler a Bíblia é: leia o meu livro, né? Leia o meu livro. Mas existem bons livros. Leia, por exemplo, Norman Geisler, William Craig, Lee Strobel. Todos esses autores vão te dar argumentos convincentes sobre a fé cristã que você vai poder utilizar. Muito bem. O que nós queremos, ou o que eu quero dizer com antiteísmo? A minha palestra aqui é voltada para o ateísmo, mas eu prefiro dizer a palavra antiteísmo. Por que antiteísmo? O que eu quero dizer com antiteísmo? Antiteísmo, aqui nós estamos nos referindo às concepções e ideologias que se opõem à existência de Deus. Em alguns graus chegam a manifestar ódio em relação às religiões e aos crentes. São verdadeiros inimigos da cruz, como está lá em Filipenses 3,18. Existem vários que poderiam ser englobados aqui, mas eu quero aqui apresentar uma diferença que há entre o ateu, o agnóstico e o cético. Às vezes nós tratamos todos eles da mesma maneira, mas eles pensam de maneira diferente. O que é o ateu? O que é o ateísmo? Essa palavra ateu, como a grande maioria das outras palavras, provém do grego e vem de a, uma radical grega, que quer dizer não, e theos, que quer dizer Deus. O ateu puro, ele não acredita em Deus. Ele chegou à conclusão que Deus de fato ele não existe. Esse é o tipo de ateu que prevaleceu por muito tempo. Só que quando uma pessoa diz assim: olha, Deus não existe, ele criou um problema para ele mesmo. Qual é esse problema? Ele criou o ônus da prova para ele. Porque se ele afirma que Deus não existe, o que é que nós podemos perguntar para ele, dizer para ele? Prove que Deus não existe. E ele não consegue provar que Deus não existe. É por isso, diante dessa alegação, que surgiu uma outra categoria, que é o agnóstico, que é o agnosticismo. O ateu diz que Deus não existe. O agnóstico diz o quê? Ele diz: não existe conhecimento suficiente para dizer se Deus existe ou se Deus não existe. Esse é o chamado agnóstico. Ou seja, o problema dele não é afirmar que Deus não existe. Ele fala: olha, eu não sei se Deus existe. Mas é um tipo de falácia também. Porque geralmente aquele que diz que não sabe alguma coisa de que Deus não existe, que ele não tem todo o conhecimento, na prática ele vive como um ateu. Embora ele diga que não há conhecimento suficiente para dizer se Deus exista ou se Deus não exista, ele vive na prática como um verdadeiro ateu. Mas, por uma questão de argumentação, essas pessoas preferem se assumir como agnósticas do que necessariamente como ateias. Porque quando ela diz que é ateia, ela tem o ônus da prova de provar que Deus não existe. E nesse caso aqui, que é o não conhecimento de Deus, ele fala: olha, eu não sei se existe e não se existe, então eu não preciso provar e nem desprovar nada. Só que é um problema também sério para essas pessoas que dizem dessa maneira. E por fim, nós temos o cético. O que o cético faz? Ele simplesmente descrê. Ele é incrédulo por natureza. Ele não acredita na veracidade das Escrituras. Ele não chega a ser um ateu, ele não chega a ser um agnóstico, mas ele tem sérias dúvidas acerca da existência de Deus e da verdade da Bíblia. São tipos de pessoas que existem. Veja, ter dúvidas acerca da fé é algo normal? É. Eu tenho certeza que a grande maioria de nós que estamos aqui nessa noite, nós temos algumas dúvidas sobre a fé cristã. Se alguém falar que não tem dúvida sobre a fé cristã, é porque não tem fé. Porque a fé é aquilo que nós cremos, mesmo quando nós não temos evidências ou nós não temos provas. Então é possível que nós tenhamos dúvidas sobre algumas passagens das Escrituras. É possível que nós tenhamos dúvidas sobre algumas coisas da fé cristã.
Dúvida não de Deus, mas da explicação delas. O problema não é a dúvida. O problema é quando a dúvida se transforma em incredulidade. Uma pessoa que tem dúvidas, o que ela precisa fazer? Buscar respostas na Bíblia, em bons livros, no líder. Quando essa pessoa não tem as dúvidas respondidas, a dúvida abre espaço para a incredulidade. Aí a incredulidade é perigosa, porque a incredulidade começa a afastar a pessoa da igreja e principalmente de Deus. Vejamos o caso de Tomé. Tomé teve uma dúvida. Falou: Senhor, mas é o Senhor mesmo? Aí o que o Senhor teve que apresentar para ele? Tomé, coloque o teu dedo aqui na minha mão e verás que sou eu verdadeiramente. O que o Senhor Jesus fez? Ele deu uma resposta àquela dúvida. Quando a dúvida não é tratada, ela gera incredulidade, e a incredulidade afasta as pessoas de Deus. Se nós tivermos dúvidas sobre qualquer ponto da fé, irmãos, não mantenhamos essa dúvida, vamos em busca de respostas, vamos estudar a Bíblia, vamos perguntar ao pastor, vamos ler um bom autor, etc e tal. O que nós não podemos é deixar essa dúvida se converter em incredulidade. Diante desses tipos aqui, do ateísmo, do agnosticismo, do ceticismo, o que nós podemos fazer? Como eu converso com uma pessoa, como eu defendo o evangelho para uma pessoa que é considerada um antiteísmo, ou seja, que ele não quer nenhum tipo de relacionamento com a igreja e muito menos acredita na existência de Deus? Sabe, um ponto eu preciso dizer aqui também. Embora dificilmente nós encontremos no dia a dia pessoas que se considerem como agnósticos ou como ateus, nós temos hoje um novo tipo de ateísmo. Se até em tempos passados o ateu era aquela pessoa que dificilmente dizia que era ateu, a pessoa quando dizia que era ateu era uma pessoa que era até rejeitada socialmente, afastada da sociedade. Nós vivemos um tempo hoje que criou a militância dos ateus. Inclusive existe uma sociedade brasileira chamada Sociedade da Terra Redonda, que eles se reúnem, estudam simplesmente para criticar a fé cristã. Hoje o ateísmo, ele é um ateísmo radical. Alguns anos atrás, um grupo de ateus de Londres, lá na Inglaterra, eles criaram uma frase e colocaram nos ônibus ali em Londres, e a frase dizia assim: Deus não existe, pare de acreditar e vá viver a tua vida. Ou seja, é algo ridículo, mas era um tipo de provocação, e esse tipo de ateísmo na atualidade é um ateísmo que provoca. Richard Dawkins, por exemplo, ele chegou a dizer que Deus é um delírio, ou seja, aquela pessoa que diz acreditar em Deus é uma pessoa doente, porque na verdade ela tem imaginações, ela tem alucinações. Acreditar na existência de Deus para esses tipos de ateus nada mais é do que um desvirtuamento da psicologia humana. O que nós fazemos em relação a essas pessoas? Primeiro, para nós defendermos a nossa fé, indo agora para a parte prática, nós precisamos usar primeiro a razão, e segundo, nós podemos fazer uso daquilo que nós chamamos de maiêutica, que é uma técnica apologética para explicar ou levar a pessoa a entender que o ponto de vista dela é um pensamento equivocado. Mas vamos lá, primeiramente com o uso da razão. Primeiro que nós podemos utilizar a razão, irmãos. A razão é um dom de Deus ao ser humano. A razão nada mais é do que pensar de maneira correta. Se tem um povo que pode e deve pensar de maneira correta, é o povo cristão. Existem duas maneiras que um crente pode utilizar a razão. Uma, como disse Martinho Lutero,
nós podemos fazer o uso magisterial da razão, que é quando a razão está acima do Evangelho, ou nós podemos fazer o uso ministerial da razão, que é quando a razão se submete ao Evangelho. Ou seja, nós devemos utilizar a razão, mas essa razão que está submetida ao poder do Evangelho, e nunca ao contrário. E para isso, irmãos, nós precisamos utilizar algumas perguntas bem interessantes. Preste atenção nisso. A melhor maneira de você conversar com alguém que não é crente e diz não acreditar em Deus e na verdade das Escrituras é fazendo boas perguntas e utilizar algumas leis da lógica. E uma dessas leis da lógica é chamada da lei da não contradição. Ou seja, um argumento não pode se autocontradizir. Existe um tipo de acusação que os ateus fazem aos cristãos, que é o chamado a verdade é relativa. Alguém já disse para você? A verdade não é absoluta, a verdade ela é relativa. Quando alguém disser isso para você, você pode utilizar um princípio lógico para demonstrar para ela que o pensamento dela é contraditório. Quando alguém perguntar para você ou dizer para você assim, ó, não existem absolutos, o que você pode perguntar para ela? Você está absolutamente certo disso? Porque se ela disser que está absolutamente certa disso, o que ela fez? Ela criou um absoluto para ela. Quando alguém disser assim, ó, a verdade, ela é relativa, essa afirmação é relativa para você ou para todo mundo? Eu gosto muito de uma afirmação que foi mais ou menos o seguinte: um ateu, na verdade um existencialista, chegou para um líder cristão chamado Ravi Zacarias, cujos livros eu recomendo, e disse para ele: olha, esse negócio do sentido da vida, na verdade nada tem sentido, a vida não tem sentido e nada tem sentido, porque o Ravi Zacarias estava dizendo para ele do sentido da vida em Cristo Jesus, em Deus, que dá sentido à existência. E esse homem então utilizou essa argumentação dizendo: olha, nada tem sentido, a vida não tem sentido. Aí o Ravi Zacarias levantou-se e disse, olha, utilizou o princípio da não contradição e disse assim: olha, você disse que a vida não tem sentido. Se a vida não tem sentido, nada tem sentido. Se nada tem sentido, o que você acabou de dizer não tem sentido. E se o que você acabou de dizer não tem sentido, eu não sei o que você disse. Então, por favor, se sente. Ou seja, é o princípio da lei da não contradição. Quando uma pessoa nos ataca sobre um determinado ponto, antes de nós respondermos a essa pessoa, nós precisamos ir no pressuposto da acusação dela. Antes de fazer ou apresentar uma resposta sobre determinado assunto, nós precisamos avaliar se a acusação dela se sustenta de maneira lógica. É por isso que é muito importante nós utilizarmos aquilo que nós chamamos da maiêutica. A maiêutica era uma técnica filosófica da antiguidade que consistia em fazer boas perguntas. O que isso significa? Antes de você apresentar argumentos do porquê que você acredita na existência de Deus, faça boas perguntas para ela. Quando alguém começar a acusar a fé cristã de que ela, por exemplo, não é verídica, ou quando ela utiliza uma expressão acerca do Evangelho, o que você pode perguntar? O que você quer dizer com isso? Quando uma pessoa diz alguma coisa que você não compreendeu, como você chegou a essa conclusão? Sabe por quê, irmãos? Fazer essas perguntas é importante. Porque na grande maioria das vezes, uma pessoa que diz que é ateu ou agnóstica, na verdade ela nunca estudou sobre aquilo. E ela simplesmente pega alguma coisa na internet ou de alguma coisa que ela ouviu e começa a o quê? A reverberar. Quando você faz boas perguntas para ela, por exemplo, como você chegou a essa conclusão,
ela não vai saber explicar como ela chegou àquela conclusão, porque ela não estudou sobre aquilo. Ou quando você tiver dúvida, pede para ela te esclarecer um ponto. Não saia dando respostas, jogando pérolas aos porcos, quando você pode demonstrar que aquela pessoa está utilizando um pensamento equivocado, simplesmente através de uma boa pergunta. Isso nós chamamos em apologética de utilizar o princípio da maêutica. Mas obviamente que isso não é suficiente. Um bom caminho para nós fazermos a defesa consistente da fé cristã, na atualidade, percorre exatamente esses pontos aqui. Primeiro, nós precisamos criar chamados pontos de contato com o descrente. Depois, superar as barreiras intelectuais à fé e, por fim, confrontar as cosmovisões antagônicas. O que é confrontar, ou melhor, o que é criar um ponto de contato? Criar um ponto de contato, irmãos, é quando você utiliza uma explicação, uma ilustração, que faça sentido para aquela pessoa. Por exemplo, não adianta você chegar para uma pessoa e utilizar o argumento da existência de Deus, chamado argumento ontológico, porque é um argumento filosófico, a pessoa vai ficar sem entender. A utilização da nossa apologética para essas pessoas deve utilizar uma imagem, uma palavra ou uma narrativa que faça sentido para ela. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando Paulo, ele chega em Atenas, lá no Areópago, capítulo 17 de Atos, a Bíblia diz que ele chegou ali no Areópago, e ele viu lá que aquelas pessoas estavam adorando quem? O Deus desconhecido. Se o apóstolo Paulo tivesse utilizado uma apologética equivocada, o que ele teria feito? Olha, vocês estão adorando o Deus errado, o Deus falso, porque eles estavam adorando o Deus desconhecido. Mas o apóstolo Paulo, para captar a atenção daquelas pessoas, para utilizar um ponto de contato com elas, ou seja, para chamar a atenção para algo que elas conheciam e canalizar para a pregação do Evangelho, o que Paulo falou? Olha, ei, esse Deus que vocês estão adorando, esse Deus desconhecido, na verdade é o Deus que estou aqui apresentando, e mais ainda, ele se revelou em Cristo Jesus. O que é interessante aqui é que, primeiro, Paulo capta a atenção da pessoa. Segundo, ele faz uma conexão daquilo que a pessoa vive, conhece e sente, e depois ela defende o Evangelho utilizando esse mesmo ponto de contato. Então, para nós canalizarmos a defesa e a pregação do Evangelho para os descrentes, para os antiteístas, primeiro, utilizar pontos de contato. Quais são os pontos de contato que nós podemos utilizar na nossa atualidade? Isso daqui é uma forma de fazer a defesa da fé cristã. Primeiro, uma forma de nós captarmos para toda pessoa, que é uma sensação de desejo não satisfeito. Uma pessoa que diz não acreditar em Deus, você pode utilizar a experiência dela. Todo ser humano tem um vazio dentro de si, que é uma necessidade que a satisfaça completamente. E esse desejo não satisfeito, ele pode ser expresso naquilo que está lá em Salmo 42, quando o salmista diz, olha, a alma anela a ti, como o quê? Como a corça anela as águas. Um certo autor chamado C.S. Lewis, ele utiliza essa experiência da pessoa para dizer o seguinte, olha, todo ser humano, ele tem esse desejo de satisfação, de completude. O homem é um ser religioso, a alma de todo ser humano clama a Deus. Não precisa ser crente para ter essa percepção. Qualquer ser humano, ele busca um significado último. O C.S. Lewis, ele tem uma explicação interessante que ele diz o seguinte, ele fala, olha, a fome e a sede provam uma coisa fundamental. O ser humano que tem fome,
O fato do ser humano ter fome significa que existe alimento. O fato do homem ter sede significa que existe água que possa saciar aquela sede. O mesmo nós podemos dizer em relação a uma pessoa que não é crente e que tem essa sensação de desejo não satisfeito. Isso nada mais aponta do que o ser humano precisa de uma completude na vida dela, e essa completude somente se expressa em Deus. Segundo, como ponto de contato a uma pessoa que é descrente, que é: a vida só tem sentido se nós falarmos na existência de Deus. Quando você conversa com uma pessoa que diz que é ateu, pergunte para ela qual que é o sentido da vida dela. Só faça essa pergunta. Não precisa nem entrar em argumentos da existência de Deus. Faça só a pergunta para ela qual o sentido da vida dela. Essa pergunta feita direcionada, de maneira correta, é um soco no estômago dessa pessoa. Outro dia um colega, um aluno, estava fazendo um trabalho sobre esse tema, para entender o sentido da vida das pessoas. Ele chegou lá no colégio que ele trabalhava e começou a perguntar para cada pessoa: qual que é o sentido da vida? Aí um dizia: olha, o sentido da vida é trabalhar. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é a família. Para você, qual que é o sentido da vida? O sentido da vida são os meus filhos. Até que ele fez essa pergunta para uma colega de trabalho: qual o sentido da tua vida? Ela ouviu, olhou, se constrangeu e começou a chorar. Ela falou: olha, eu nunca havia pensado no que é o sentido da vida. Só essa pergunta abriu a porta para ele pregar o evangelho para aquela pessoa. Se as pessoas que dizem que Deus não existe estiverem certos, a vida não tem sentido nenhum. Esse é o problema do ateísmo. O ateísmo, ele não dá sentido à vida e não dá dignidade à pessoa humana. Por que nós valorizamos as pessoas? Por que nós tratamos cada pessoa com igualdade? Por que o branco e o negro, à luz do evangelho, deve ser tratado com igualdade? Por que para Deus não existe a diferença entre o rico e o pobre, entre o grande e o pequeno? Por uma questão muito básica: por conta da imagem de Deus no homem. Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Deus criou o homem à imagem e semelhança. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, significa dizer que todas as pessoas têm direitos e têm dignidade e devem ser tratados com respeito. E mais do que isso, todo homem, toda mulher tem um sentido na vida. E qual que é esse sentido? É viver para Deus e glorificar a Deus. O problema do ateísmo, aqui está o ponto, irmãos. Quando uma pessoa disser para você que ele é ateu, que ela é ateia, pergunte para ele de onde ele extrai o sentido da vida. Ele não vai encontrar sentido na vida. Quando alguém disser para você que ele é ateu, que ele é agnóstico, pergunte para ele por que ele tem o direito à vida. Porque se você exclui Deus, o ser humano não tem sentido. O ser humano nada mais é do que obra do acaso, e o acaso não dá propósito e significado a coisa nenhuma. Agora, o fato de um homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, é por isso que o ser humano tem direito, e mais do que ele tem direito, a vida dele tem sentido. Olha que coisa linda. O homem não é como uma correnteza que vai e que não. O homem foi criado por Deus através de um propósito, através de uma ideia de Deus para que ele vivesse e vivesse bem. O problema do ateísmo é que ele acaba com a vida. O problema do ateísmo é que ele acaba, sabe com o quê? Com tudo. Se a única coisa que existe é o acaso e a aleatoriedade, como que nós vamos proteger crianças? É por isso que chega a ser um absurdo, preste atenção nisso. Ateus que estão ligados à biologia chegaram a um absurdo de dizer
que é a coisa mais certa ou possível um homem estuprar uma mulher. Porque isso nada mais é do que a obra na natureza. Assim como um animal pode ter relacionamento sexual com outro animal, não há problema nenhum, do ponto de vista moral, o homem forçar a sexualidade ou sexo com uma pessoa que não queira, o que é um grande absurdo. O que nós precisamos demonstrar é que o ateísmo, ele leva a vida ao absurdo. O ateísmo não consegue dar organização na vida, não consegue dar dignidade à pessoa e não consegue dar propósito à existência do homem. E mais do que isso, se o ateísmo estiver correto, não faz sentido nenhum nós termos um sistema jurídico. Um certo autor chamado Jonatas Machado, que foi meu professor na Universidade de Coimbra, ele escreveu um livro, está aqui importante para aqueles que estudam direito. Ele escreveu um livro falando sobre o Estado constitucional e neutralidade religiosa. Ele diz: olha, a cosmovisão ateísta não consegue fornecer um sistema jurídico que proteja as pessoas. Somente a cosmovisão judaico-cristã pode fornecer um sistema jurídico que protege as pessoas, que valoriza as pessoas, independentemente da sua posição social. E esse ponto é um ponto fundamental. Um outro ponto de contato é a questão da racionalidade humana. Por que o ser humano raciocina? Ora, a aleatoriedade, o caos não pode criar a sinapse do ser humano. O homem somente raciocina porque a sua inteligência foi criada por Deus. Esse código moral, esse ordenamento no mundo que nós temos, ele só pode ser o resultado de um Deus que criou todas as coisas. Observe a perfeição do universo. A posição da Terra em relação ao Sol, ela está numa posição milimetricamente orquestrada, de maneira que se ela estivesse a 5 graus à direita ou a 5 graus à esquerda, não existiria vida na Terra, porque ou a Terra seria quente demais ou seria fria demais, ou seja, o caos não cria isso. Nós só podemos entender que nós vivemos nessa terra, nós podemos ter o sopro de vida, porque um Deus criou todas as coisas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tem algum crente pentecostal aqui nessa noite? Amém? Então, quando nós falamos de ordenação do mundo, pergunte para esse cidadão: será que a vida, ela veio à existência ao acaso? A probabilidade do ser humano existir ao acaso, isso é coisa absurda, que não tem espaço nem mesmo na matemática. A moralidade humana, o argumento moral da existência de Deus, para mim é um dos principais argumentos da existência de Deus. E já vou finalizar, eu nem sei que hora que eu tenho que terminar aqui. É até 9h15? Então tá bom. O argumento moral da existência de Deus, irmãos, é um dos principais argumentos para nós contestarmos um ateu. Se um ateu disser para você da seguinte maneira: olha, Deus não existe, pergunte para ele da onde ele tirou a convicção do certo e do errado. Da onde nós extraímos a concepção daquilo que é certo e daquilo que é errado? Da onde? Um certo ateu, certa feita, chegou para o Ravi Zacarias e disse assim: olha, Deus, ele é injusto. Deus, ele é injusto porque ele permite que crianças indefesas e inofensivas sofram e morram. Ou seja, Deus, ele é injusto. O Ravi Zacarias, antes de responder essa pergunta, foi no pressuposto da pergunta e disse assim: olha, você disse que Deus, ele é injusto. Para existir injustiça, tem que existir justiça. Eu só sei o que é injusto se eu tiver um padrão. Ou seja,
E para eu ter um padrão, eu preciso de um legislador moral. E se eu tenho um legislador moral, esse legislador moral, ele é Deus. Ou seja, mesmo você dizendo que Deus é injusto, na sua pergunta está embutido que você acredita em Deus. Da onde o ser humano tira a capacidade de dizer o que é certo e errado? Quando nós falamos assim, olha, o homicídio é errado, abortar uma criança é errado, torturar uma pessoa é errado, bater numa pessoa é errado. Da onde nós tiramos essa ideia? O ateísmo não consegue dar um padrão de vida em sociedade à luz de uma ética. Para o evolucionismo, não existe ética. A ética do evolucionismo é a lei do mais forte. Somente a partir do pressuposto da existência de Deus, de um Deus que é o referencial moral, que é a bússola moral, é por isso que nós sabemos a diferença entre o certo e errado, somente se nós compreendermos que Deus existe. É por isso que nós chegamos à conclusão que o ateísmo, ele não é somente um problema intelectual. Acreditar ou levar o ateísmo até as suas últimas consequências traz um problema de relacionamento, traz um problema de comunidade. Porque o ateísmo, se for levado às últimas consequências, ele estabelece a lei do mais forte. Se o mais forte deve prevalecer, uma pessoa pode tirar a vida do outro, porque ela tem mais força do que a outra. Uma pessoa pode, como eu já mencionei, manter relacionamento sexual com a outra, mesmo se a outra não quiser. É por isso que o ateísmo é prejudicial, não somente do ponto de vista intelectual, mas ele não faz jus à vida em sociedade. E alguém pode falar de justiça, né? Às vezes quando eu converso com alguém fala assim, não, mas como é possível um Deus bondoso mandar alguém para o inferno? Até porque todo ser humano poderá chegar à salvação. E geralmente quando alguém fala sobre isso, eu pergunto, Hitler, ele também vai chegar no céu? Aí a pessoa disse, não, Hitler não, Hitler vai para o inferno. Quem faz a distinção de quem vai para o céu e quem vai para o inferno? O ser humano naturalmente acredita que ele mesmo, ele precisa ser julgado. Ele sabe que ele mesmo, ele fez alguma coisa de errada. E aqui está o aspecto lindo do cristianismo, que é, a fé cristã explica não somente a criação do universo, mas explica também o que há de errado com o ser humano. O ateísmo não consegue explicar a existência do homem, a complexidade do homem. O darwinismo, por exemplo, o próprio Darwin, ele não conseguia explicar como um sistema complexo, que é o ser humano, poderia ter chegado a um estágio em um processo contínuo através das forças aleatórias, nesse caso o olho. Isso é chamado de complexidade irredutível. O que é isso? O evolucionismo apregoa que o homem, houve uma grande explosão, e através de processos aleatórios de bilhões e bilhões de anos, nós éramos uma sopa, né? Como se fosse uma sopa, e daí quando você não consegue encontrar uma resposta convincente sobre a existência do homem, o que você faz? Você coloca 1 bilhão de anos lá, né? Bilhão, 1 bilhão e mais 1 bilhão, e de repente começou a existir uma ameba, porque 1 bilhão de anos resolve todos os nossos problemas, viu? Se 1 bilhão não deu resultado, coloca mais 1 bilhão, até que dá o resultado. Só que eles não conseguem explicar como nesse bilhão de anos a matéria gerou informação, gerou vida, e como um sistema complexo que é o olho, preste atenção nisso, como um sistema complexo que é o olho foi evoluindo. É impossível. Charles Darwin, que foi o criador dessa teoria, que é o evolucionismo, não ele, antes dele, mas ele foi aquele que sistematizou o pensamento. Charles Darwin não conseguia explicar sobre a irredutibilidade do olho, ou seja,
O olho humano é tão perfeito, tem ligações tão inteligentes, que é impossível ele ter se desenvolvido em passos. De repente, a ameba tinha meio olho. Depois tinha 75% de um olho. Ouvia mais ou menos uma imagem perfeita. Ou seja, é uma complexidade que é impossível reduzir. Nós chegamos à conclusão, a partir dessa ideia, que o olho humano não pode ter se evoluído, e não somente o olho humano. O homem não pode ser o resultado da evolução. O homem foi criado dessa maneira, em um ato perfeito da parte de Deus. E o ateísmo não consegue explicar isso. Mas não somente isso. Como ponto de contato, nós podemos utilizar a ideia de angústia existencial e alienação. Por que o homem se angustia? Por que o homem tem essa angústia dentro do coração? Olha que coisa interessante. Quando você conversa com um ateu, é um ponto de partida para pregar o evangelho. Somente o homem, o ser humano, tem consciência moral, animais não têm consciência moral. E somente o homem tem angústia. Alguém já viu cachorro angustiado? Estou na angústia hoje, estou estressado. Não tem. Somente o ser humano tem angústia, porque revela a condição da natureza humana. E essa angústia existencial aponta para algo que é muito interessante, dentro de um link com as escrituras. Olha o que é interessante. Quando você conversa com uma pessoa que ela diz assim, olha, eu não acredito em Deus, você vai investigar, na verdade, aquela pessoa está com angústia, está com uma depressão, ela não encontra mais o propósito na vida. Tu vai encontrar isso. Na verdade, a angústia existencial aponta para uma condição do ser humano, que nós encontramos lá em Gênesis. Em Gênesis nós encontramos 3 aspectos fundamentais da cosmovisão cristã. Quais são? Criação. Deus criou o homem perfeito à sua imagem e semelhança. Só que aí nós temos um outro princípio da cosmovisão judaico-cristã, que é a queda. O homem se afastou de Deus, o homem se rebelou, o homem desobedeceu a Deus. A partir da queda o homem tem medo. Porque quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Sumiram diante da presença de Deus, porque eles tiveram medo. O medo é o resultado do pecado. A angústia é o resultado do afastamento do homem em relação a Deus. Então o ser humano, quando ele está angustiado, olha que coisa interessante, o ser humano angustiado, naquela situação de angústia da vida, isso nada mais aponta do que a própria existência de Deus. Não porque Deus criou angústia, mas porque o homem está afastado do relacionamento verdadeiro com Deus. Como se resolve isso? Pregando o evangelho para essa pessoa, dizendo que Jesus salva, liberta e acaba com a angústia dentro do coração dela. Olha que coisa interessante. Então, o que eu quero deixar muito claro aqui nessa noite é que a apologética, ela utiliza argumentos lógicos, mas ela deve levar em consideração a situação da pessoa, o coração da pessoa, o sofrimento da pessoa. Muitas pessoas, como eu já mencionei aqui, dizem que são ateus por conta de um sofrimento. Perdeu alguém na família e de repente se diz ateu mesmo. Não adianta você chegar para essa pessoa simplesmente apresentar argumentos da existência de Deus para ela. Inócuo, não faz sentido algum. Agora, se em vez de apresentar um argumento lógico, você levar em consideração a dor que passa no coração dela e consolar ela, aí sim você está fazendo um trabalho apologético. O que eu quero deixar claro aqui é que a apologética não é simplesmente utilizar argumentos ao léu, entrar num debate, entrar numa disputa, é entender por que aquela pessoa é descrente, por que ela é agnóstica, por que seu professor é ateu, por que seu colega de trabalho diz que é ateu.
antes de ficar entrando numa disputa, converse com ele, faça o diagnóstico, entenda primeiramente. É interessante que um dos principais livros que trata sobre argumentos da existência de Deus e da apologética, que é o livro, e que também virou um filme, é o Deus Não Está Morto. Existe um livro e existe o filme. E o livro vai tratar exatamente disso, da história de um professor que era ateu. E esse professor, ele criticava demais um aluno que era crente e que dava testemunho da sua fé. E até que no fim das contas, quando aquele aluno apresenta todos os argumentos do porquê Deus existia, aí ele começa a pressionar o professor, para o professor também soltar aquilo que ele acreditava. Até que o professor que disse que não acreditava em Deus começou a dizer assim: olha, eu não posso acreditar em Deus, porque Ele é injusto, porque Ele é malvado, porque Ele matou a minha mãe. Aí até que o rapaz vira para o professor e diz: como você odeia alguém que não existe? O ódio, na verdade, de um ateu contra Deus, não é porque ele não existe, é um problema no coração dele que precisa ser tratado. O ateísmo, na verdade, é algo pastoral, de aconselhamento para essas pessoas. E também a consciência de finitude, de mortalidade. Pessoa que tem medo da morte, uma prova da existência de Deus. A finitude do ser humano, todos nós temos essa percepção que nós somos finitos. A vida é um sopro. O que é isso? Essa percepção de finitude nada mais faz do que apontar para a existência de Deus. Existem muitos outros argumentos, mas só para finalizar aqui, que os argumentos lógicos da existência de Deus, os argumentos mais comuns são os argumentos moral, que eu já falei, o argumento cosmológico. Todos esses argumentos juntos, eles formam um grupo de afirmações que dão consistência à fé cristã. O argumento cosmológico diz da seguinte maneira: são duas premissas e uma conclusão, que diz assim: tudo o que passa a existir tem uma causa. O universo passou a existir, logo o universo tem uma causa, e a causa é Deus. É um argumento simples, mas contundente. O que é a causa do universo? Esse argumento é o chamado argumento cosmológico Kalam. O ateísmo não consegue dar a causa do universo. O universo não pode ter se autocausado. Ele precisa de uma causa externa. É por isso, portanto, que quando alguém disser que é ateu, pergunte para ele: o que deu causa ao universo? Tudo que passa a existir tem uma causa. O universo passou a existir. E isso aqui é um ponto interessante. O universo não é eterno. Quem é eterno é Deus. Por muito tempo, a ciência acreditava que o universo ele era eterno. Não tinha início de vida e nem fim da existência. Até que em determinado momento os cientistas chegaram à conclusão que o universo ele tem que ter tido um start, um momento inicial. É por isso que às vezes alguns argumentos científicos podem ser utilizados em prol do cristianismo. Nesse aspecto, aqueles que dizem ou que defendem o Big Bang, nós podemos pegar o argumento no que diz respeito a início do universo. Não que nós acreditamos que o universo foi criado por um Big Bang, mas simplesmente que ele teve um início, e esse início foi Deus. Ou seja, o universo precisa ter sido causado. É também chamado de princípio da causalidade. E por fim, ali o argumento teleológico, que vai falar sobre a complexidade do ser humano, a riqueza da natureza do ser humano, e como é impossível que o ser humano, dentro dessa complexidade que existe, seja o resultado da natureza. Existe um argumento que dizia mais ou menos o seguinte: se você está caminhando pela praia, e de repente você encontra na praia um relógio,
um relógio funcionando. Você nunca imaginaria que aquele relógio, ele chegou ali ao acaso, depois de anos e anos, e as peças foram se juntando e criou aquele relógio. Você imagina que existe um relojoeiro que projetou aquele relógio. Da mesma maneira, o ser humano, que é muito mais complexo, tem muito mais funções de inteligência, de raciocínio, de moralidade, do que um simples relógio. Quando nós olhamos para o ser humano, não podemos acreditar que o homem é o resultado do acaso, de simples decorrer de bilhões e bilhões de anos. Quando nós olhamos para o homem, acreditamos, portanto, que existe um projetista. E esse projetista é Deus, que nos criou, nos redimiu, e nós estamos aqui para glorificá-lo. Amém? E assim eu encerro a exposição, abrindo espaço para eventuais perguntas, indagações e dúvidas por parte dos irmãos. Eu volto a dizer aqui que eu dou essa disciplina de apologética durante um semestre, irmãos. 2 aulas por semana. Então, esses temas aqui eu falo com vagarosidade. Durante as minhas aulas eu tive que correr porque o tema é muito abrangente, mas espero que tenham captado a essência do pensamento. Pode ir. Amém. A primeira, a falta de discipulado como esse, ponto de contato dentro da igreja, pode ser considerada uma das consequências dos cristãos se perderem na universidade, nas escolas? Eu diria que sim. Mas esse preparo, a falta de preparo, é importante dizer. Eu até digo isso no meu livro. Quem é responsável por preparar os cristãos para viver na sociedade? E principalmente os jovens. Eu chamo isso de uma responsabilidade compartilhada, irmãos. A responsabilidade não é somente da igreja. A responsabilidade não é somente do pastor. O pai, em relação ao filho adolescente, à criança, ao jovem, os pais crentes precisam, desde cedo, preparar o jovem para esse ambiente social, para a universidade. O professor da escola dominical precisa prover um ensino que faça jus a essa nova realidade. A igreja como um todo precisa pensar dessa maneira, mas o próprio crente também, ele tem que refletir sobre isso, sobre a responsabilidade dele. Porque às vezes nós jogamos a responsabilidade, a responsabilidade é da igreja. Como a igreja não tem um discipulado, então isso justifica. Eu penso que é uma responsabilidade compartilhada. A igreja, os pais, os líderes. A liderança de adolescentes e de jovens precisa tratar desses assuntos. Vai acontecer aqui, agora no mês de julho, quando vai ser mesmo, pastor? O liderar? Depois da escola bíblica vai acontecer o liderar, impactar. É um trabalho promovido pela CPAD, voltado para adolescentes e para jovens. O pastor Samuel vai ser um dos pregadores desse evento. Eu vou também ministrar uma palestra voltado para o mercado de trabalho. Então são temas importantes que os jovens precisam participar. São temas que estão sendo trabalhados de alguma maneira pela igreja. Mas volto a enfatizar que são várias ações. Os pais precisam se preocupar com isso, os líderes precisam se preocupar com isso. Se nós prepararmos o nosso jovem para a escola e para a universidade, ele vai ter condições de resistir àquele ambiente tão hostil que é a vida cristã naquele ambiente. Segunda pergunta diz: por que a Bíblia não esclarece sobre Deus, por exemplo, sua vida e surgimento, de onde surgiu todo o conhecimento e autoridade para tudo que fez e continua fazendo? Essa pergunta é muito boa, irmãos. Por que a Bíblia não explica não somente sobre a existência de Deus, como veio a existir, ou algumas outras coisas antes do livro de Gênesis? Sabe por quê? Porque a vida cristã se vive pela fé. Alguém diz assim, mas o que Deus estava fazendo antes de criação de todas as coisas? Nós não precisamos saber. Exatamente. Então, as respostas que nós temos na Bíblia são suficientes para nós entendermos Deus e a sua revelação.
O que nós precisamos entender, aqui está o ponto, é que a Bíblia, ela não foi trazida para nós como um livro de ciência ou um livro filosófico. Nós extraímos princípios filosóficos e princípios científicos das Escrituras. Mas quando nós pegamos a Bíblia, ele não foi escrito simplesmente para tirar as dúvidas do cientista. Porque senão a Bíblia teria começado mais ou menos assim, lá em Gênesis. No princípio criou Deus o átomo. E depois ele criou a célula. E nem mesmo assim o ser humano se satisfaria. Então o que nós precisamos entender é que aquilo que Deus revelou, seja na história, seja na Bíblia, e da forma como ele se revela na atualidade, é suficiente para nós entendermos que ele existe. E aqui está o ponto. Por quê? E volto a enfatizar, a vida cristã se vive pela fé. Se você tivesse todas as respostas claramente para as suas dúvidas, isso não seria fé, isso seria certeza. E a vida cristã não se vive de certeza, se vive pela fé. É por isso que eu afirmo que nós nunca vamos receber da parte de Deus uma revelação pormenorizada sobre a nossa vida. Alguém já recebeu de Deus um relatório? Meu filho, eis que te digo, na semana que vem vai acontecer isso, no outro ano vai acontecer isso contigo. Tem crente que está aguardando essa revelação todo dia. Sabe por que Deus não vai fazer isso? Porque a vida cristã é dinâmica. Quando nós não conhecemos, nós depositamos a confiança e a esperança nele. Ou seja, nós cremos apesar de não sabermos todas as coisas. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que ele tem o melhor para a nossa vida. E aqui está a coisa mais linda da fé cristã: é confiar mesmo não tendo todas as respostas. A terceira e última aqui, pastor. Algumas pesquisas apontam que a redução do cristianismo nos Estados Unidos está relacionada ao secularismo. No Brasil, aponta-se o aumento do número de ateus em virtude de frustrações religiosas e más experiências de um evangelho distorcido. Como o senhor vê essa situação? A palavra secularismo foi bem utilizada. O que é o secularismo? O secularismo ele pode ser o resultado do crescimento do ateísmo, mas por secularismo nós categorizamos um momento histórico da sociedade que é o afastamento das pessoas em relação à religião. Secular é um termo que foi utilizado inicialmente para separar secular, tudo aquilo que está fora da igreja, principalmente na época do domínio da igreja católica. Então hoje, quando nós falamos de secularismo, nós estamos falando desse afastamento da igreja das questões públicas. Então, existem vários aspectos que nós poderíamos avaliar nesse ponto. Primeiro ponto, hoje nós vislumbramos o crescimento do número de ateus confessos, pessoas que se dizem ateias. Só que na verdade o que nós precisamos perceber é que é uma falsa percepção disso. Por quê? Porque realmente há o crescimento de ateus, de pessoas que não declaram a crença em Deus, mas por outro lado, nós vemos o grande crescimento das religiões, especialmente das religiões pentecostais, no chamado sul global. Onde é o sul global? É aquilo que nós chamamos dos chamados países em desenvolvimento. Pegue, por exemplo, a América Latina, o próprio Brasil, o crescimento que nós tivemos das igrejas pentecostais. Pegue, por exemplo, a Coreia do Sul, o crescimento das igrejas pentecostais. Então, o secularismo, ele cresce, mas ele não apaga o crescimento das religiões. O problema que nós temos são dois eventos aparentemente excludentes. A religião cresce, mas ao mesmo tempo a sociedade quer o afastamento da igreja das questões públicas. Eu estive em um evento na Inglaterra e fiz essa mesma pergunta para uma componente da Câmara dos Comuns, que é a Câmara dos Deputados
se o secularismo lá trouxe problemas à religião lá na Europa e principalmente no contexto da Inglaterra. Ela falou, não. O secularismo, ele tem um aspecto positivo, que nada mais é do que afastar a igreja, enquanto comunidade, do poder político. O problema, disse ela, aqui na Inglaterra, é o problema do radicalismo islâmico, não necessariamente o crescimento desse tipo de secularismo. Então, o que nós temos na atualidade é sim, nós temos alguns números que crescem em relação aos ateus, mas se nós observarmos, cresce muito mais o número de pessoas que aderem às religiões. E daí o nosso papel qual é? Alcançar essas pessoas que se dizem ateias, e cada vez mais elas têm coragem de dizer que são ateus, porque hoje já não sofrem nenhum tipo de perseguição, como acontecia em tempos passados. E muitas vezes a pessoa dizer que é ateu, parece que ela se considera mais intelectual, né? Não, eu sou ateu, até parece que ela é mais inteligente que as outras. Não, eu sou ateu, não sou crente. Então muitas vezes é só, na verdade, uma forma de se querer se considerar mais do que a outra pessoa. Mas no fim das contas, o que mais cresce não é o ateísmo, é a religião em volta do mundo, o que está coadunando também com a palavra de Deus. Irmãos, eu quero uma vez mais agradecer os irmãos que me ouviram. Pastor Samuel, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Que Deus abençoe a todos, em o nome santo de Jesus. Amém.